Chama o Théo Cury para a gente rebater e repercutir um pouco essa história, Théo Cury, porque, olha, que alguma mudança, né, algumas mudanças pontuais nos ministérios Lula ia fazer, agora acho que a mais sensível, a mais urgente era mesmo da comunicação, porque Lula já vinha com críticas sucessivas, né, e culpa Paulo Pimenta pela aprovação aquém do governo, aquém do que ele imaginava que poderia ter, né, Théo? Exato, Débora. É uma área dentro do governo que vinha sendo alvo de críticas. Não só críticas externas, mas também críticas internas com relação à forma como lidava com a exposição das partes boas do governo e também remediando crises internas, muitas delas na avaliação, inclusive de pessoas de dentro do governo que foram criadas por errinhos de comunicação ao longo de todo esse processo, ou seja, erros do próprio governo que geraram crises que tiveram de ser apagadas, incêndios que tiveram de ser apagados depois. Então, esse é um dos pontos de muita crítica, tanto interna quanto externa. Há uma expectativa de que isso passe a melhorar agora com uma mudança no comando da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Ainda mais com um alinhamento maior entre todas as pastas, entre todos os ministérios. Você vai se lembrar que algumas vezes o presidente Lula criticou decisões de ministros que foram tomadas sem, por exemplo, que a Casa Civil fosse comunicada. Então, decisões que foram consideradas individuais de ministros sem que houvesse uma articulação maior. Menciono a Casa Civil, mas também passa por um problema de comunicação, um gargalo na comunicação do governo. Um caso, por exemplo, da Shein é um outro caso específico que é lembrado, inclusive, por integrantes do governo sobre erros de comunicação, quando num caso específico... Do que da Shein? Caso quando a primeira-dama rebateu um internauta falando sobre como seria a taxação dos produtos de lojas e de plataformas online. Algo que o Ministério da Fazenda teve de correr atrás depois e que não estava arquitetado e alinhada à comunicação e fez com que, inclusive, o ministro agora demitido do governo do presidente Lula, Paulo Pimenta, fosse atrás para remediar o que havia acontecido. Então, esse é um dos principais pontos. E é o início de uma reformulação dentro da esplanada dos ministérios, no coração do governo do presidente Lula. Novas mudanças podem vir a partir de fevereiro, quando haverá a escolha do próximo presidente da Câmara dos Deputados e do próximo presidente do Senado Federal. Uma articulação política que também pode respingar, obviamente, numa dança das cadeiras dentro do governo. Resta saber o futuro de Paulo Pimenta, se dentro do governo ou se, por exemplo, liderando o governo dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo. É um quadro importante e muito próximo do presidente Lula. Esteve com frequência visitando o presidente em Curitiba no período em que ele ficou preso na Superintendência Federal da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Então, é uma pessoa que sempre esteve próxima do presidente Lula e de quem ele é muito grato. Fato é que a gente precisa entender agora de que maneira ele sai e para onde que ele vai sair. Olha, pois é, e você sabe que parte dessa resposta, Tainá Falcão já tem a resposta, parte dessa pergunta, ela já tem parte da resposta. Ela me conta aqui que ele vai tirar férias agora e depois vai ver para onde vai. E esse depois vai ver para onde vai, tem uma razão de ser. Porque havia a expectativa, a possibilidade de que Paulo Pimenta possa sair da Secretaria de Comunicação Social e ocupar, como você disse, outro cargo dentro do governo mesmo, né? Ele é uma liderança importante do Partido dos Trabalhadores, chegou-se a falar até naquela pasta ocupada hoje por Márcio Macedo, que cuida do diálogo com os movimentos sociais, né? Que é a Secretaria-Geral da Presidência, enfim, ainda há essa possibilidade dele ir para outro cargo no governo ou, como você disse, reassumir o cargo de deputado federal, cargo para o qual foi eleito e que foi licenciado. A gente lembra... Peraí que a Tainá tá mandando mais coisa aqui, olha só. A transição começou ontem. Amanhã será o último ato do Pimenta. Ele sai de férias na quinta. Tainá Falcão falando aqui para mim. Na quinta. E aí, Sidônio assumirá ainda essa semana. Segunda deve ser
a posse de Sidônio Palmeira, então, que será o novo secretário de Comunicação Social da Presidência da República, que vai cuidar, então, da comunicação do governo. Tainá Falcão ligadinha aqui com a gente, mandando apurações sem parar, Theo. A gente fazendo tudo em equipe aqui. Obrigada, amiga. Tá aqui Tainá Falcão, nossa âncora, ajudando a gente nessa super apuração, ela que traz esse breaking news. Então, se a transição começou ontem, ele já estava sabendo, mas aí foi oficializado, foi comunicado, então, pelo presidente Lula, dessa saída, dessa substituição. E, como você disse, ele tem uma relação de amizade pessoal com o presidente Lula. O presidente Lula chamava o Paulo Pimenta para tudo. Ia despachar com o ministro, muitas vezes, vai despachar com o ministro da Casa Civil. Chamava o Paulo Pimenta para participar. Então, na verdade, é o seguinte, olha, aí a gente sabe que o governo chega no seu conclui seu segundo ano, começa sua outra metade precisando dar uma reviravolta na comunicação. Claro, Paulo Pimenta é político, é profissional, não leva ali com o fígado, sabe que esses remanejamentos, eles fazem parte de toda a história. Agora, eu trago aqui, trago novamente uma apuração que eu trouxe esses dias sobre quais serão as missões, Theo Cury, de Sidônio Palmeira à frente do governo, agora à frente da comunicação do governo. Então, vamos lá. Lembrando, quem é Sidônio Palmeira? É o marqueteiro, né, o publicitário, que cuidou de toda a campanha presidencial do governo Lula, do candidato Lula, que foi campanha vitoriosa em 2022. Qual é o perfil de Sidônio Palmeira? O perfil, o cara tranquilo, de fala baixa, calmo, mas também ele tem uma personalidade que, quando ele acredita, como que a gente pode dizer? Ele vai até o fim no que ele acredita. Ele não é muito de ser demovido das ideias nas quais acredita. Ele ouve, mas ele costuma realmente fazer sair vencedor das ideias que ele tem, das propostas que ele tem. Então, acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer. Mas as missões dele, bom, o que o presidente Lula acha? Que o governo avançou muito, que o governo tirou muita gente da miséria e da extrema pobreza, que aumentou o número de pessoas, conseguiu levar mais pessoas para a classe média, que o governo diminuiu o desemprego em níveis baixíssimos, conseguiu colocar o desemprego em níveis baixíssimos, que a economia melhorou, que muitos indicadores econômicos melhoraram, o PIB vai crescendo ano a ano acima das expectativas. Bom, e que isso, de certa maneira, não se traduz, né, Theo, na avaliação do governo. As pessoas, na avaliação de Lula, estão melhorando com o governo dele, mas a percepção das pessoas não está acompanhando o que ele acha que o governo está fazendo de bom. Então, ele avalia que precisa comunicar melhor os feitos do governo. E aí, acha que precisa de alguém realmente profissional da área de comunicação. A ideia é pegar agora, nesses próximos 2 anos, a missão de Sidônio Palmeira será sublinhar as marcas do governo. Serão como se fossem 2 anos de campanha presidencial, de olho em 2026, pensando em slogan, naquela carinha da comunicação toda organizada, maior comunicação entre os ministérios, Theo Cury. Você trouxe isso também, essa questão dos ministérios. Hoje, os ministérios são vistos assim, cada ministro vai agindo como se fossem ilhas, 30 ilhas nessa esplanada, diferentes. Não, todas têm que convergir para o mesmo centro, que é o governo. Elas precisam estar alinhadas em termos de comunicação. Claro que é um desafio imenso, a gente está falando de um governo pluripartidário, enfim. O fato é, além disso, bater mais na tecla do enfrentamento político, fazer mais contraponto à oposição, à direita ou extrema-direita, enfim, não radicalizar a esquerda, mas fazer uma comunicação de contraponto também. Então, esses pontos, Theo, que a gente traz aqui, que são vistos como missões dadas a Sidônio Palmeira, Theo Cury. E você sabe que é uma mudança importante num momento importante que é a virada do segundo mandato, da metade, a segunda metade do terceiro mandato. Então, a gente já passou por 2 anos, o governo Lula já
entregou 2 anos de governo, tem mais 2 anos pela frente. Um ponto que eu destaco que é importante, Débora, e quem acompanha a gente, é o ano de 2025, que é um ano cheio. Diferentemente dos anos de 2024 e 2026, em que há eleições, sejam elas municipais ou as eleições gerais, em que a pauta do Congresso fica muito menor, as vontades são muito grandes, mas o tempo hábil para aprovar todos os textos de interesse do governo, essa janela é muito menor. 2025, assim como 2023, são anos diferentes. Então, uma mudança como essa, nesse momento do governo, metade desse mandato, é importante porque é uma aposta. O governo aposta numa melhora da comunicação, porque acredita que isso será uma aposta em áreas cruciais e que são áreas que vão pesar na escolha do eleitor em 2026. No bastidor de CNN a gente falava sobre isso, segurança pública e também o desempenho da economia. São 2 áreas que afetam diariamente todos os brasileiros, independentemente da classe social, independentemente da história do currículo desses brasileiros, são 2 áreas que envolvem e que atingem com os seus desdobramentos todos os brasileiros. A segurança pública e essa sensação de segurança nas capitais, em todo o país. Obviamente, essa é uma atribuição dos governos estaduais, mas passa também por uma percepção do que o eleitor imagina que o governo federal faça e, obviamente, da economia. Obviamente, tem um impacto estrangeiro, tem uma série de fatores que envolvem os impactos da economia, mas os sinais dados da economia pelo governo federal têm um impacto no dia a dia das pessoas. E esse ponto que você menciona que é um problema que muitos governos enfrentam. Eu lembro que durante o governo de Jair Bolsonaro, o próprio então presidente da República, numa conversa com a gente, disse isso. O nosso governo faz coisas boas na avaliação dele e isso não chega para a população. Então, é um problema que muitos governos, você sabe muito bem porque você acompanhou esse período comigo aí em Brasília, muitos presidentes enfrentam esse problema e esse dilema de propostas eventualmente boas e políticas públicas boas na avaliação do governo sendo elaborada por ele, mas que essa percepção não chega para a população, que talvez não entenda essas mudanças, essas propostas, essas medidas do governo por um problema de comunicação. Então, é mostrar o que de bom o governo tem feito e dar boas respostas em momentos de crise, que é uma grande dificuldade, é o grande lance da comunicação e de quem chefia a comunicação do governo. Daí a aposta do presidente Lula nessa nova mudança que ele faz em seu governo, trocando uma pessoa de confiança dele com um histórico de aliança e de confiança com o Paulo Pimenta.